Seja muito bem-vindo, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela paciência de estarem aqui para mais uma edição do Palmeiras do Futuro. Palmeiras do Futuro tem como objetivo discutir esse mundo novo, que já não é novo, já é velho, que já está a caminho no mundo inteiro e imagino que seja uma pauta obrigatória para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que está num bom caminho. Você sabe, amanhã tem o jogo contra o Fortaleza e eu tenho, evidentemente, um recadinho para você. Ó. Nós vamos chegar aos 35 mil e o Massa vai deixar um presentinho para você quando a gente completar os 35 mil inscritos. Eu nunca acho a vinheta, mas achei. Rumo aos 35 mil inscritos. Quando o canal completar 35 mil, eu vou fazer um quiz e vou dar para você, o vencedor, uma camisa do Danilo do Palmeiras Oficial, assinada por ele. Vamos! 35 mil, avante palestra! Vamos nessa, caminhando para os 35 mil, ninguém saiu do zero e chegou nos 1 milhão, né? Para chegar no 1 milhão, você tem que ir passando etapa por etapa. O Palmeiras do Futuro não quer guerra com ninguém. A nossa ideia é trazer sugestões, discutir temas que estão latentes no mundo inteiro. E hoje eu tenho aqui dois convidados, como sempre, né? O Zorro, que é o Eduardo Quevedo, e eu sou o Tonto nessa discussão. Tudo bem, Edu? Boa tarde para você. Amanhã vamos ganhar do Fortaleza, mas isso é assunto para depois. Me fale, como vai? Boa tarde, Massa. Certamente vamos retomar a trajetória no Campeonato Brasileiro. Ela é promissora. Acho que não chegamos ainda nem na metade da trajetória, mas hoje o tema é valioso, é interessantíssimo e temos um convidado de gala. Pois é, o nosso convidado, eu vou colocar ele aqui na tela, porque ele tem tanta formação que eu estou com dificuldade de achar uma que o qualifique, porque ele é muito qualificado para todas elas. Então, eu vou resumir, tá? Na tua língua aí que está vendo a gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ele é advogado, né? Professor, não só de direito, mas de gestão esportiva, só na FIFA, no Real Madrid, na CBF Academy, na La Liga, enfim, ele tem uma vasta experiência no mercado do futebol internacional. Foi ele que, por exemplo, participou da montagem dos Galácticos lá atrás, no Real Madrid, você se lembra? Para você que é muito jovem, dá um Google aí que você vai se lembrar. E, Marcos Mota, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco desse novo futebol que já é velho, aí no velho mundo, né? Mas que a gente está tentando colocar o Palmeiras nesse caminho. Obrigado, viu? Paulo, eu que agradeço, Eduardo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu gosto muito desse formato, né, de podcast, que na verdade é um grande bate-papo com alguém nos assistindo, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre as atualidades do mercado, né? O ontem, o hoje e o amanhã. Vai ser um prazer. Obrigado. Muito bem. Eu quero que você comece. Vou fazer a primeira pergunta. O Eduardo, depois, na sequência, vai encaminhando também os questionamentos deles, as perguntas que ele tem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho deste futebol como entretenimento, né? Como é que isso está encaminhando no mundo? Quais os exemplos que você pode citar? O PSG, eu sei, eu vi recentemente um post seu. Fala um pouquinho como que os clubes no mundo estão olhando o futebol como um negócio, um entretenimento, como algo para se explorar e conseguir novas receitas. Paulo, essa é uma abordagem que eu tenho feito nos cursos de formação, né, muito mais da parte de gestão, mas também na parte de direito, que é um grande desafio da nossa indústria, né, Paulo? Eu sei que eu me sinto muito confortável em falar sobre esse assunto, porque eu sou torcedor do futebol, e eu fui torcedor muito de arquibancada, já fui diretor de clube, vivi bastidor, vivi vestiário, vivi cartolagem, né? Hoje eu advogo aí para vários clubes, jogadores, empresários, enfim, investidores. E nossa indústria passa por um desafio, né? Porque antigamente, antes do advento aí
dessa era digital, né, que foi muito acelerada, inclusive, pela pandemia, né? Acho que eu costumo dizer que o mercado acelerou e se transformou em 1 ano e meio, 2, né? Um ano dos anos pandêmicos, vamos chamar assim, o que estava previsto para 10 anos, né? 15 anos. Então, esse desafio acelerou também essa necessidade de mudanças dos clubes. Antigamente, o futebol, você ligava lá, né, no jogo de domingo, né, 5 da tarde, aí você tinha ali 6, 7 canais no máximo, o jogo todo mundo assistindo, né? Hoje você faz um teste aí, desafio alguém agora abrir a sua televisão a cabo, né? Pelo menos você vai ter lá vários canais, e se você tiver também ali a oportunidade de ter, por exemplo, uma Netflix, né? Nem todo mundo tem, mas enfim, quem tem e pode verificar, você tem ali hoje Netflix, você tem Amazon Prime, você tem Hulu, você tem Discovery Channel, CNN, você tem lá uns 50 ícones, né, lá na sua televisão. E lá embaixo você vai ter né, Campeonato Brasileiro, né? Você vai ter lá o Campeonato Paulista. Aí a minha pergunta é muito mais provocativa. O que faz hoje o consumidor, vamos dizer assim, né, a clicar aquele ícone e não clicar uma Netflix ou não clicar um outro tipo de entretenimento, né? O que faz hoje o torcedor, né, ao invés de sair ali na rua e na frente da sua casa poder alugar uma bicicleta por poucos reais, né, ficar na frente da televisão vendo 90 minutos de jogo? É um entretenimento, né? O conteúdo, é o espetáculo. E esse é o grande desafio, né? Antigamente nós tínhamos os clubes de futebol, as agremiações que se transformaram em clubes, os clubes que se transformam em empresas, as empresas que se transformam em grandes hubs de conteúdo, né? Que são os clubes hoje em dia. Eu sei que isso, às vezes, Paulo e Eduardo, soa um pouco monstruoso, né, para o torcedor mais raiz, né? Que às vezes eu ouço, e no meu Twitter, eu sou muito ativo no Twitter, vocês só pensam em negócio, só pensam em dinheiro. Aí eu brinco, olha, a sua alegria de domingo precisa ser financiada, meu amigo, né? O seu levantar a taça, isso precisa ser financiado de alguma maneira, e claro, de forma austera, com governança, como se demanda no mercado atual do futebol. Então, eu sou um defensor, né, do futebol enquanto negócio. Eu acho que só dessa forma nós podemos rivalizar com as outras formas de entretenimento, e eu acho que esse é um grande desafio, né? Não só do futebol brasileiro, do futebol mundial, mas, claro, o futebol brasileiro que passa por um momento interessantíssimo, a gente pode falar sobre isso mais à frente, mas eu advogo de maneira muito firme que tenhamos aí uma visão da nossa indústria enquanto negócio do entretenimento, né? Que alargamos assim as possibilidades de receita, de posicionamento do nosso produto, essa é uma palavra muito importante, produto, nesse mercado mundial e global e digital como nós vivemos hoje em dia. Bacana. Marco, você trouxe para a gente matéria-prima, uma matéria-prima vasta e riquíssima para a gente explorar com você. Eu queria colocar como uma primeira pergunta, um dos teus trabalhos, você é um consultor estratégico exclusivo, enfim, trabalha para a La Liga, né, que é certamente, junto com a Premier League, as duas mais importantes ligas do planeta. E nós temos algumas diferenças entre o Brasil e a Espanha. Fundamentalmente começa pelo dinheiro e começa também do nosso lado pela competitividade dos nossos clubes. É sempre muito comum, dissermos que quando iniciamos uma temporada, temos 5, 6 candidatos ao título que não necessariamente se materializam dessa forma, se transformam em 2, 3 nas primeiras rodadas. Como é que você acredita que a Libra, que está se formando agora no Brasil, a Liga Brasileira, quais são os passos iniciais que ela deveria dar, copiando os exemplos bem-sucedidos da Europa? Como é que você enxerga esse passo? Em quanto tempo teremos um cenário mais maduro, capaz de tratar o futebol como entretenimento, Marcos? Essa é uma pergunta muito interessante. Você citou a questão do futebol brasileiro, que ele vai se afunilando, né? A gente pode dizer assim. Mas isso não é uma característica só do futebol brasileiro, né? Você pega quem são os últimos campeões alemães, né, dos últimos anos, na Itália, você pega na própria Inglaterra, você pega na própria Espanha, você pega na França, os campeões são sempre os mesmos, né? Eu acho que a grande diferença é a maneira de como o produto é tratado, né? A gente está aí no meio de uma janela europeia, vocês veem os clubes ingleses, mais uma vez aí,
passando o rodo, né, como a gente costuma dizer no mercado. Qualquer clube hoje de fundo de tabela faz uma contratação na Inglaterra de 15 milhões de libras. Isso são quase 100 milhões de reais. Algo absolutamente impensável, né, para um clube brasileiro. E o que faz um clube não de ponta na Inglaterra ter essa capacidade financeira? Exatamente, ele fazia parte de um ecossistema onde a distribuição de receita ela é uma distribuição equânime. Ela é uma distribuição que visa não só o clube. A rivalidade ela está dentro de campo, mas fora de campo o foco é o produto. E eu acho que é esse tipo de visão que falta ao futebol brasileiro. Como nós não temos uma liga, hoje os direitos são aí difusos, né? Cada um negocia o seu, existe, claro, um individualismo natural que é substituído por um coletivismo de uma negociação em bloco quando você tem uma liga, né? Ou seja, a liga negocia os seus direitos, gera as suas receitas e distribui daquela forma que está sendo combinado. É exatamente esse debate que nós temos hoje aí, né, na Libra. Como é que será dividido aquele bolo, né? Qual é a melhor maneira, a maneira mais justa? Então é isso que hoje nós temos na Inglaterra, né? Você pega ali uma diferença entre o primeiro da tabela, que está ali entre Liverpool, Manchester United, o City, né? Você pega a parte de baixo da tabela, a diferença é de 3, 4, 5, né, de receita. Ou seja, há uma capacidade financeira muito grande que torna o produto muito atrativo, não só para quem assiste, mas para quem investe. Então, o que vocês veem, na Premier League, praticamente ali 90% dos clubes são de propriedade de investidores estrangeiros, né? Os americanos investindo, eles procuram, na verdade, não um clube. O investidor não procura um clube. O investidor procura um ecossistema, né? E eu costumo dizer que há essa diferença muito grande no Brasil. O torcedor brasileiro e muitos clubes brasileiros confundem, né, um investidor com financiador. O investidor é dono. O financiador faz uma linha de crédito a juros, né? Então, essa diferença ela é muito importante de ser percebida. Isso independe de o clube ser empresa, SAF. Conversávamos aqui, né, Paulo e Eduardo, que você pega a La Liga, eu gosto muito quando eu entro para dar aula na La Liga, eu estive lá agora 2 meses atrás, dando aula no MBA, para os clubes, né? A gente discute não como era e como é, mas assim como pode ser. Eu gosto muito desse approach. E logo quando você entra na La Liga, Paulo e Eduardo, você tem ali escrito, não é futebol. Uma coisa estranha, né? É La Liga. Você vê, isso é uma visão de produto única. Não é futebol. É La Liga. E assim ela se posiciona num mercado extremamente competitivo, como é a UEFA, né, a Comunidade Europeia, né, o Campeonato Europeu no geral, e ela consegue rivalizar hoje, né, com a Premier League. Ela tem um canal, por exemplo, de transmissão dentro da ilha, lá na Inglaterra, rivalizando ali com a Premier League. E consegue ter uma penetração maior que a Bundesliga, que a Ligue 1 francesa, né, que a Liga Calcio italiana. Por quê? Exatamente pelo posicionamento de mercado e uma visão do negócio enquanto produto. E é isso que nós temos que ter no Brasil. Bom, estou conversando aqui com o advogado, professor de gestão, professor de direito na FIFA, Real Madrid, CBF, Academy, na La Liga, como ele acabou de citar, o Marcos Mota. Eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Marcos, vamos pegar aqui, puxar a sardinha ou o toucinho, né? O nosso porco aqui. A gente sabe da sua relação com o Flamengo, e é isso, mas como que você vê o Palmeiras hoje? Como está? Como o Palmeiras se posiciona na tua visão estratégica e o que você poderia sugerir ao Palmeiras como um movimento estratégico para dar mais passos adiante? Eu tenho uma relação com o Flamengo histórica, eu fui diretor do Flamengo, né? Eu fui diretor do Flamengo entre 96 e 98. Eu fui diretor de futebol de base. Você falou aí das minhas qualificações. Eu costumo dizer que a minha maior qualificação, na verdade, eu adquiri no futebol de base. Eu fui diretor de futebol do Júlio César, eu fui diretor do Adriano, eu fui diretor do Juan, eu fui diretor de muitos jogadores ali que depois ascenderam a
a seleção brasileira. E eu costumo dizer que a divisão de base ela é uma escola muito interessante. Você imagina a divisão de base dos anos 90, né? Ela não tem lá a torcida, ela não tem o ônibus com ar-condicionado, ela não tem o avião, né? Ela não tem a imprensa, né? Então, cansei de comprar laranja e levar para vestiário, fazer Copa BH, Taça Light, Copa São Paulo, enfim. E isso é uma escola muito boa, porque, independente de tudo que falemos aqui, no final do dia é sobre pessoas, né, Paulo? Então, a gente tem que sempre ter isso por trás. Então, foi uma escola muito interessante que eu tive. Depois fui diretor jurídico do futebol profissional, fui diretor de futebol do Flamengo. Então, foi muito interessante essa escola. E repito, esse foi a maior universidade, foi o maior mestrado, o maior MBA que eu podia ter tido, estar lá, né? E eu vi muitas transformações no futebol brasileiro. Eu vi a primeira leva dos investidores, né, Paulo, ali, como vocês lembram bem disso, Parmalat, né, no Palmeiras. Eu fui advogado do Alex, né, quando a gente trouxe ele do Parma, quando ele saiu do Palmeiras, né, foi para o Parma, né, aquela relação aí, aquela parceria que existia entre Parma. Eu tive honra de negociar com Calixto Tanzi, com Stefano Tanzi, que eram os donos da Parmalat, lá no Parma. O Tafarel era o goleiro, inclusive, que foi a primeira leva, né? Você teve ali o Bank of America no Vasco, vocês lembram bem disso? A ISL no Flamengo e no Grêmio. Eu, inclusive, tive a honra e o privilégio de estar lá fazendo aquele contrato na Suíça do Flamengo com a ISL e com o Grêmio. Aprendi muito nessa época, muito jovem ainda, mas, repito, uma escola muito interessante. Depois veio uma segunda leva de investidores, né? Nós tivemos ali a MSI no Corinthians, né? Nós fomos advogados do MSI, eu fiz Tevez, fiz Mascherano, fiz Carlos Alberto, fiz Seba, fiz, enfim, tanto jogador, Roger, e naquela segunda leva de investidores no futebol brasileiro. E agora, obviamente, com a possibilidade das SAFs, né? Nós temos essa terceira leva de futebol. Eu acho que o Palmeiras em si, eu tive outro dia, inclusive, Paulo, lá no Palmeiras, passei lá um bom tempo com o Abel, um cara espetacular, batemos um papo, levei uns clientes lá, enfim, para fazer uma visita, estrangeiros, inclusive, queriam conhecer o Palmeiras, né? O pessoal lá da Inglaterra, inclusive, nada a ver, tá? Calma, sem nada de investimento, ninguém quer comprar o Palmeiras. Bom, pelo menos do meu lado. Não vamos fazer aqui nenhum tipo, daqui a pouco já está lá no Twitter. Tá circulando com o Eduardo, com o Paulo, que já tem investido, nada disso. Uma visita cordial, a gente recebe muita gente de fora, né? Gente da Ásia, Oriente Médio, Europa, e eles sempre falam, Mota, a gente podia conhecer uns clubes, e claro, o Palmeiras está sempre na lista lá que eles querem conhecer. O Anderson Barros é um grande amigo, para quem não sabe, Anderson Barros foi diretor do Flamengo, né? Foi meu diretor, inclusive, eu tirei ele do futebol de salão do Flamengo, trouxe para a base do Flamengo, depois levei ele para o departamento de futebol profissional do Flamengo, e depois a história, né? Botafogo, Figueirense, e hoje faz um grande trabalho de maneira muito discreta, né? Com poucos holofotes, né? Eu gosto isso muito no Palmeiras, né? O Palmeiras tem um bastidor muito bem controlado, né? Muito sólido, muito robusto. Me impressionou muito meus clientes europeus, inclusive da Inglaterra, a estrutura, o papo com o Abel, espetacular, uma visão de mercado, uma visão de desenvolvimento do futebol moderno. A gente pode falar isso também, né? Um pouco. Qual é a perspectiva dos investimentos no Brasil, né? Se eles estão aqui atrás de jogador jovem, se eles estão aqui, o City deve estar entrando no Brasil agora, aí é público, né? Inclusive isso. E o Palmeiras, ele é um clube, repito, que já vem se estruturando há algum tempo. O André Sica é um grande amigo meu também, advogado, né? Vem lá de trás lá do Nobre, a gente conversa muito sobre isso, conheço os bastidores. Hoje a presidente Leila, que tivemos juntos, inclusive lá em Abu Dhabi, né? Eu estive lá acompanhando. Inclusive, tinha uma conversa muito bacana entre ela e a Marina Granovskaya, né, que é muito amiga minha, diretora do Chelsea, deve estar saindo agora no final do mês, muito amiga minha há muitos anos, eu tenho lá no Chelsea o Thiago Silva, que é cliente nosso. E eu acho que o Palmeiras ele tem uma posição hoje, junto ao Flamengo, de muita importância, Paulo, de muita nesse momento de transição do futebol brasileiro. E ele traz uma coisa interessante, né? A gente conversava aqui também sobre isso, né? Você pega hoje, quem é o grande campeão europeu? O Real Madrid. O Real Madrid não é uma empresa. O Real Madrid não é uma SAD, uma SAF, não é uma... Para trazer ali um pouco para a nomenclatura de Portugal e do Brasil, mas ele é gerido enquanto uma empresa. Então, eu costumo dizer que SAF não é fim. SAF é meio.
O fim é a gestão profissional, que o Palmeiras hoje, por exemplo, tem uma gestão profissional. O Flamengo tem uma gestão profissional. Os resultados dentro de campo são consequências. O futebol ele não é uma ciência exata, mas nós trabalhamos muito com bastidores de futebol. Eu digo que o Palmeiras hoje e o Flamengo, junto a outros clubes, como o Atlético Paranaense, que é cliente nosso, faz um trabalho também muito, muito interessante, o Vasco profissionalizando, né? Enfim, Fortaleza, o Ceará, o próprio Bahia, né? Vem fazendo, e outros times de não tanta, vamos dizer, de tanta penetração no futebol, como o Atlético Goianiense também vem fazendo um grande trabalho. Todos eles têm uma coisa em comum, a mentalidade da gestão profissional. Então, às vezes, ele se transforma em SAF para viabilizar, para se tornar um veículo de negócio, às vezes, um pouco mais atrativo, né? Então, acho que nesse momento o Palmeiras ele tem uma gestão, repito, extremamente profissional. Hoje é um time que vem aí galgando e sempre disputando, né, tudo que joga. O Palmeiras hoje é favorito a tudo que disputa, sem dúvida nenhuma. Isso tem um motivo, né? Isso não acontece da noite para o dia, é um processo. Paulo, você que cobra aí o Palmeiras, sabe que é um processo que já vem de algum tempo, né? E hoje a gente fala muito de startup, né? E eu costumo dizer, eu sou advisor de muitas startups da área do esporte e do futebol. Falta processo, né? E eu tive a honra de ter muitas conversas na Inglaterra com o Sir Alex Ferguson, que foi um dos momentos clássicos da minha vida que o futebol me deu. E uma vez ele me disse isso num jantar que a gente estava, né, com o Pini Zahavi, que é um cliente nosso, um empresário israelense, né, muito famoso. E Sir Alex Ferguson falou na mesa, falou, olha, no longo prazo, a consistência sempre vence a conveniência. Sempre. Eu fui multicampeão pelo Manchester United pela consistência, não pela conveniência. Em alguns momentos, eu teria tido decisões que eram muito convenientes para aquele momento. Mas eu nunca abri mão da consistência em prol da conveniência. E fui o supercampeão pelo Manchester United. Essa frase é espetacular, né? A consistência vence a conveniência no final. Sempre, Paulo, sempre. No futebol é diferente. Isso. E a gente vê no Brasil a conveniência mandando na maioria dos clubes a cada 3 meses, 21 dias. Tem treinador que fica 3 semanas no cargo. Edu, vamos aproveitar o Marcos Mota, que era a sua pergunta, deixando o pessoal à vontade para deixar os seus comentários, seu like, a sua inscrição, recomendar o canal e o quadro Palmeiras do Futuro. Vamos lá, Edu. Eu queria dividir essa minha próxima pergunta, Marcos, em 2 etapas. Eu achei sensacional esse seu depoimento e você me estimulou aqui a primeira pergunta, que é a seguinte. Quando você abre frente, né, e você percebe que a SAF, concorda com você, é um veículo, né, é uma alternativa, basta entender cada clube qual o problema que você quer resolver. E nós teremos agora, a FIFA, o Infantino, divulgou a questão de 2 semanas, um novo formato do campeonato de clubes, né? Um novo torneio mundial de interclubes, que vai permitir que mais clubes europeus e sul-americanos tenham esse embate, esse enfrentamento todos os anos. Na minha concepção, para que os clubes brasileiros deem um salto de qualidade, encontrem esses clubes numa dimensão de equiparação, de igualdade, precisa de mais capital no Brasil. Os clubes brasileiros, mesmo o Palmeiras, mesmo o Flamengo, que já alcançaram aí as margens de R$1 bilhão de faturamento por ano, estão ainda a quase 70% dos clubes europeus de médio e grande porte. E aí eu acho, e eu queria te ouvir sobre isso, sobre a necessidade desse capital, que aí talvez entre os grandes investidores, né? E para isso, eu acho que aí vem a minha segunda pergunta. Os clubes continuarem de forma consistente a construir os seus hubs de negócio para se tornar atrativos, para esse capital privado chegar e deslocar o Palmeiras para uma nova dimensão, porque ele poderá estar diante dos clubes europeus com mais frequência. Faz sentido essa linha de raciocínio para você? E o caminho desses investidores que aportariam recursos para dar o salto que o Palmeiras e o Flamengo precisariam, este é o formato ou você entende outras alternativas? É bem interessante a sua colocação. Há um tempo atrás, ano passado, ou foi esse ano, eu não lembro, num desses campeonatos mundiais, não sei se foi no Catar ou agora em Abu Dhabi, eu dei uma entrevista para Bloomberg,
E o repórter inglês me perguntou: Mota, você acha que podemos ver o primeiro superclube fora da Europa, né? Palmeiras ou Flamengo, enfim, você acha que podem ser os primeiros grandes clubes fora da Europa? A gente viu o Flamengo lá em Catar, tivemos agora o Palmeiras chegando, né, em Abu Dhabi, jogando contra o Chelsea. E eu disse a ele: não consigo imaginar um primeiro superclube fora da Europa. Acho que ele se surpreendeu um pouco com a minha sinceridade. Acho que ele esperava dizer: vamos lá, futebol brasileiro. Eu falei: olha, eu não vejo essa possibilidade a curto prazo, por um simples motivo. Porque o clube sozinho, o Palmeiras sozinho, o Flamengo sozinho, o Atlético Paranaense sozinho, ele não consegue, em absoluto, ele chega uma hora que ele não consegue escalar o seu produto, né? Por que ele não consegue escalar? Eu costumo dizer, eu acho que a curva de entendimento do mercado é colaborativa, você tem que sempre pegar exemplos de outras áreas. A gente advoga aqui também na área da moda, na área da arte, na área do entretenimento. E na área da moda, né, que é o varejo, eu aprendi uma coisa muito interessante. No varejo, ou você compra, ou você vende, ou você se junta, ou você morre. Né? Você não tem muita alternativa. Então, eu acho que nesse momento... Deixa eu só ligar aqui a minha bateria, porque senão vai acabar, a gente vai ficar sem... Só um minutinho aqui. E eu acho que, nesse caso, é o que a gente enfrenta hoje... É o que a gente enfrenta hoje no futebol brasileiro. Porque Flamengo, o Palmeiras, eu estou usando esses dois exemplos, porque, claro, são os clubes que têm chegado mais às competições internacionais, às finais, né, inclusive nível FIFA. Eles não estão, nesse momento, não fazem parte de um ecossistema onde eles conseguem escalar o seu produto. Chega uma hora, o próprio City, você vê, ele chega uma hora que ele bate e ele começa a adquirir clubes pelo mundo, a formar, né, um conglomerado de clubes para que tenham trocas de experiências, ele possa escalar o seu produto dentro de outros mercados. Falta isso ao ecossistema do futebol brasileiro, né? Eu disse isso quando o Flamengo jogou. Eu estava assistindo no jogo da final lá no Catar contra o Liverpool, do lado do assistente do Mourinho. E eu disse isso para ele. Quando o Liverpool entrou em campo, a torcida, todo o estádio inteiro cantava todos os nomes dos jogadores do Liverpool. Inclusive as músicas que eram cantadas na Inglaterra, eles cantavam. Quando o Flamengo entrou em campo, a torcida do Flamengo, muito barulhenta, claro, cantava as músicas do Flamengo. Eu disse a ele: tá aí a diferença entre um clube global e um clube popular. Nós não podemos confundir um clube global com um clube popular. O Flamengo é popular, mas não é global ainda. Por quê? Porque ele não está num ecossistema que é o futebol brasileiro, que permite ele a escalar o produto. E eu acho que isso pode ser mudado com a criação da Liga. Porque aí sim, você consegue posicionar o produto futebol brasileiro dentro de uma prateleira que atraia os investidores e haja essa oxigenação e a capitalização do produto em direitos de televisão, em monetização de patrocínios, em name rights, em Web3, em fan engagement, enfim, todas essas terminologias aí que a gente fica usando para cima e para baixo e que ninguém sabe direito o que é, às vezes nem a gente que usa. Mas, enfim, então eu acho isso, a questão do foco enquanto produto e posicionamento de mercado para que haja escala do produto que você vende. Tá certo, Marcos, mas esse negócio de liga, eu sou meio... Sabe como é velho, né? Velho às vezes empaca em umas coisas. Eu vejo os dirigentes do futebol brasileiro falar: isso aí não tem a menor condição de sair liga nenhuma. Mas eu, convivendo com os mais jovens, como o Edu, e com a tua competência, eu vou dar um voto de confiança para essa gente aí, Petralha, Landim, esses caras todos aí, a Leila, todos para não ficar o Duílio, né, que é filho de um baita de um dirigente, que foi o Adilson Monteiro Alves, porque eu vejo os caras, a finança dos clubes, os caras estão vendendo o almoço para pagar a janta, né, passando aí a maioria, não Palmeiras e Flamengo, nem o Galo com esse novo modelo, mas a maioria passando o Pires aí, e fica essa discussão rasa do dinheiro, quem fica com dinheiro, com mais dinheiro, com menos dinheiro, enquanto tem milhares de outras questões que são até mais importantes e que não são discutidas. Por exemplo, qual é o modelo que a Liga Brasileira terá com as comunidades? Como tem
a Premier League, que é um modelo que eu conheço mais, porque estive lá estudando um pouco o modelo inglês, né? Então, tem o próprio... Nós conversamos aqui com uma das representantes do marketing do City nos Estados Unidos, e ela disse que a entrada do City nos Estados Unidos se deu pela comunidade, né? Pelo trabalho na comunidade, que é isso que dá o engajamento para você, né, ter uma relação firme, sustentável, né, e de troca com os torcedores. Porque, senão, gera esse tipo de comentário que você falou aí. Só pensa em dinheiro, vocês não querem saber de nada. Quer dizer, já começa errado, na minha visão. Mas, enfim, espero que isso se resolva. Os clubes têm que ter os seus departamentos de comunicação, de marketing, gerando conteúdo próprio, né? Para você porque criou a liga, beleza, vamos passar os jogos do Campeonato Brasileiro fora. Primeiro que não pode ser às 4h. Tem que ser 9h da manhã, 10h, 11h, para as pessoas que estão fora poderem assistir. E não adianta, se estiver passando Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, e tiver City e United no mesmo horário, o cara não vai ver Palmeiras e Corinthians, ele vai ver City e United. Então, neste começo, nós vamos buscar fórmulas de colocar o futebol brasileiro lá em evidência, né? Como que um clube precisa estar preparado? Porque fica muito a impressão aqui de que basta assinar um documento e entrar, formar a tal liga, de que a vida do clube vai se transformar. E não vai. Sabemos que não vai. O que é que o clube precisa, em termos de marketing e comunicação, fazer para se adequar a esse mundo? Esse é um ponto muito importante que você tocou. Hoje eu tuitei sobre isso mais cedo. A Europa ganhou 100 milhões de ativos, de novos usuários digitais durante a pandemia. Eu escrevi sobre isso hoje. 15% novos, 100 milhões. Novos. 100 milhões de usuários digitais desde 2009. É quase a metade da população brasileira. É muita gente. Exatamente. 90% das pessoas no Oriente Médio têm um telefone celular. Os Estados Unidos estão gastando 100 bilhões de dólares para trazer acesso à internet de alta velocidade ao maior número de estados possíveis. Pelo menos 50% da geração Z consome notícias e conteúdo via mídia social. 15% das pessoas entre 18 e 24 anos só veem notícias através do TikTok. E dos adolescentes que seguem notícias, 70% só veem notícias que recebem via push, através do celular. Aí eu provoquei. Será que os clubes brasileiros estão preparados para esse novo mercado consumidor? É a pergunta que eu faço. Há uma desintermediação da informação muito clara, né? Hoje nós estamos aqui num debate, né? Um streaming, que antigamente isso era absolutamente impossível. Nós estamos atingindo aqui milhares de pessoas que vão ser atingidas aí por esse conteúdo, né? Vai ficar viralizando, hashtag, por aí vai. O que era impossível. Antigamente eram milhares para um. Hoje são milhares para milhões, né? Ou seja, a produção de conteúdo, é o que eu digo. Hoje vence quem for curador de conteúdo. Então, eu acho que a Liga ela tem um papel importante, e os clubes também, e eu costumo dizer isso nas aulas de gestão, para mim só existem 2 pilares que devem basear a Liga ou qualquer clube bem-sucedido pela experiência que eu tenho com grandes clubes pelo mundo. Governança e inovação. Mais nada. Tudo a mais é vertical desses 2 pilares. Repito, governança e inovação. O clube que não tiver esses 2 pilares esculpidos na entrada, em cada sala. E detalhe, governança e inovação, elas não são pontuais. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o diretor de comunicação do clube ter nisso na cabeça. Governança e inovação. Esses princípios eles devem ser sistêmicos. Eu quero dizer com isso, do presidente ao roupeiro, com todo respeito aos meus amigos roupeiros, né? O Babão, o Denis lá no Flamengo, dono do vestiário, os donos do vestiário, tem que ser sistêmico. Ou seja,
do topo da pirâmide, a base da pirâmide da gestão, você tem que ter esses dois princípios muito bem esculpidos. Eu acho que isso falta ao futebol brasileiro e eu acho que a Liga, da maneira que ela está sendo debatida, eu sei porque eu participo das discussões da Liga, aceito a sua caráter de cético com relação a ela. Vimos já que é Clube dos 13, Primeira Liga, tudo sendo implodido. Mas o momento hoje do futebol brasileiro e do mundo é diferente daquele que nós vimos anteriormente. Então, fica essa provocação. Será que os clubes brasileiros estão preparados para isso? A mim causa arrepio quando eu vejo um clube anunciar nas redes sociais: chegamos a tantos milhões de seguidores. Eu falo, cara, o approach, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Você não sabe nem quem são 10 mil deles. Imagine 200 mil. Ou seja, você não sabe o que querem, quando querem, onde moram, onde vivem, faixa etária, capacitação. Por quê? Não há uma inteligência, por exemplo, de dados por trás desses ativos que são os torcedores. Então, eu repito, na minha opinião, na minha concepção, somente 2 pilares devem ser observados num clube bem gerido e que queira ter um mínimo. Opa! Tivemos uma queda aí na comunicação com o Marcos Mota. Já ele volta, ó. Tá aí, ó. Foi falar em governança e inovação, caiu a internet. O Brasil, Eu quero encaminhar para ele, na esteira do que ele falou, uma pergunta que eu acho muito importante, Massa, sobre liderança. Deixa ele voltar e eu vou fazer essa pergunta. Sim. Vamos ver se ele Vamos volta. falar sobre liderança. Eu vou pedindo para você, então, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E, ó o que vai ter para você aí. Se liga aí. Rumo aos 35 mil inscritos. Quando o canal completar 35 mil, eu vou fazer um quiz e vou dar para você, o vencedor, uma camisa do Danilo, do Palmeiras Oficial, assinada por ele. Vamos! 35 mil! Avante palestra! Bora lá, vamos caminhar para os 35 mil. Deixa o seu like, se inscreve. Se você gosta do conteúdo, vai lá, tem aquele gostei, que você pode contribuir com o nosso trabalho aqui de qualquer forma, do jeito que você puder, porque eu sei que a crise está braba, né? Rapaz, o negócio está feio. Gasolina muito alta, o preço da carne está para a hora da morte. Mas, bicho, deixa lá 2 contos, 5 contos, coisa que não vai te onerar e não vai fazer falta para você. Viu, Marcos Mota? Foi só falar. Caiu aqui. Rapaz, eu estava falando tanto de inovação que a inovação me deu um pau aqui, caiu tudo, rapaz. Mas vamos lá, voltamos. Foi só falar de governança e inovação que você foi. Até me cortaram. Marcos, eu estava comentando com o Paulo, eu quero. Você deixou uma bola pingando na área excelente. Eu queria voltar para você uma pergunta. Você que transita nesses núcleos de gestão e nos núcleos estratégicos do futebol brasileiro há tanto tempo. Eu tenho uma opinião sobre esse processo de compartilhamento do processo de decisão da nova liga. Nós entrevistamos aí o Paulo recentemente, o Ricardo Forte, que participa desse processo como consultor, e ele nos trouxe insumos valiosos sobre esse momento da formação da liga. Mas eu acho que tem um erro de conduta nas lideranças dos principais clubes brasileiros. E esse erro, na minha visão, começa na Leila, passa pelo Landim, vai pelo presidente lá do Atlético Mineiro, pelo presidente de Corinthians, que ainda tratam os temas do futebol de forma da sua paróquia, ligados ao seu tema. A gente ainda não tem uma liderança um pouco mais institucional, mais um chefe de Estado, né? Eu até me fugi o termo, assim, alguém que olhe para o produto, como você disse, para o negócio do futebol e não para o seu clube. Talvez a gente tenha que ter outros níveis de pessoas ligadas ao clube, fora da gestão do clube, para discutir a liga. Alguém que não esteja comprometido com a arbitragem do domingo, com o resultado da quarta-feira. Não te parece, lendo aquele livro A Liga, que fala sobre a formação da liga de 30 anos atrás, a gente percebe que o inglês, ao transformar aquele projeto em algo tão exitoso como é hoje, precisou de lideranças um pouco mais não comprometida só com o seu clube, mas com o projeto. Faz sentido essa reflexão, Marcos? Faz. Eu conversava com... Eu tenho
prazer de trocar muitas ideias com o David Dean, né? A gente presta alguma consultoria quando trata de futebol sul-americano e brasileiro. O David Dean recorre às nossas conversas. David Dean, quem não sabe, foi um dos shareholders, um dos donos do Arsenal quando a criação, e um dos precursores da criação da Premier League, né? É um cara espetacular também, professor lá do MBA de gestão da FIFA. E esse seu ponto é um ponto interessante. Existe um princípio que eu gosto de usar muito, que é o princípio da glocalização. Ou seja, você pensa de forma global, agindo de forma local. E é mais ou menos isso que deve se aplicar quando você tem uma liga. Eu estou acostumado a lidar com a Premier League, eu trabalho com os clubes de Premier League, trabalho com os clubes da La Liga, trabalho com os clubes da Liga Francesa, da Liga Italiana, da Liga Portuguesa. E a rivalidade que você citou, Eduardo, ela existe em todas as ligas. Né? Você bota o Real Madrid, o Barcelona, você bota o City United, você bota Juventus e Inter, você bota Sporting, né? o Benfica e o Porto. Ela vai existir em qualquer lugar. Mas, nos bastidores, na gestão do produto, você tem um caráter extremamente profissional, né? Repito, eu que estou acostumado a trabalhar com a La Liga, até falava com eles hoje de manhã, departamento de marketing, departamento de mídia social, departamento de tecnologia, departamento de desenvolvimento, departamento de recursos humanos, departamento de patrocínio, departamento comercial e por aí vai, de governança, de inovação, que não se comunicam, teoricamente, com a rivalidade local. Então, na concepção da Liga Brasileira, ou da Libra, ou do lado do futebol forte, da Liga Forte, não tenho a menor dúvida que todos eles, a discussão agora não é a gestão profissional, a discussão agora é como é que a gente vai fatiar esse bolo. Quem fica com um pedaço maior e por que eu vou ficar com um pedaço maior, né? Qual é o racional por trás de um ter um pedaço maior do bolo, menor e o outro ter um menor. Essa que é a discussão, mas eu acho que não há a menor questão aqui com relação à profissionalização da gestão do produto futebol brasileiro, tá? E repito, hoje o mercado brasileiro, e eu sei porque eu advogo para investidores, é um mercado extremamente atrativo, Paulo e Eduardo. Se você pega hoje as ligas, a Liga Americana, a MLS, por exemplo, ou qualquer outra franquia americana, a NBA, a MLS, né, a MLB, qualquer uma delas. E eu sei porque a gente já advogou lá para o Cosmos, para o Orlando, né, para o Minnesota, já advoguei para a NSL, que é a segunda divisão do futebol americano. Você não compra um clube ou uma franquia por menos de 2, 3 bilhões. Veja o Chelsea, o valuation do Chelsea, 4,5 bilhões de pounds. Você pega a Liga Francesa, é dominada. Hoje mesmo eu falava do Nice, que o dono é um dos caras mais ricos da Inglaterra. Você pega o Marseille, que o dono é americano. Você pega o PSG, né, que o dono, enfim, são os árabes. Né? Você pega hoje a Inter de Milão, que a gestão é de um chinês. Você pega a Bundesliga, que é um pouco diferente, mas você tem ali os clubes, né, com, enfim, um capital de 49, 51. Então é muito difícil você entrar hoje no mercado desse, é muito difícil entrar no mercado americano. Você pega a China, que nunca foi atrativo para investidor e colapsou, o mercado chinês hoje entrou em colapso. Você pega o Japão, estava até agora à tarde fazendo uma operação com o Japão, não vai mudar, é aquela coisa ali muito monocórdica em termos de negócio, não sai disso. Aí você sobra o quê? No cenário das oportunidades mundial, a América do Sul. E a América do Sul, com todo respeito, Brasil, com relação a investimento. Aí você entra no Brasil, você tem lei da SAF, clube se tornando empresa, veículo de negócio. Você tem liga sendo discutida, oportunidade de negócio. Você tem legislação relativa às apostas desportivas sendo discutida e aprovada. Revisão da Lei Pelé, PL, né, sendo discutido e aprovado. Direito de televisão vencendo em 2 anos. Rapaz, isso aqui é um campo fértil para negócio. Escuta o negócio que eu vou falar aqui baixinho. Tem muito dinheiro no mercado. Muito dinheiro no mercado. Falta oportunidade de negócio. E o Brasil hoje, como a gente fala no jargão internacional,
É greenfield, é grama verde de negócio. Não há ecossistema mais atrativo do que o futebol brasileiro. Não podemos perder o bonde da história. Estamos aqui vivendo quase que uma revolução industrial. Quem perdeu o bonde da história vai ficar para trás. E, Paulo, você é cético com relação à Liga, mas eu vou te falar, vai ter muito clube acabando se não tiver a Liga. E eu falo isso sem medo de errar. Marcos, deixa eu fazer só uma pergunta, Paulo, nessa linha aí eu passo para você, porque eu acho que faz todo sentido. Um debate que a gente tem no Brasil, muitas vezes, quando se fala de SAF ou de um processo de profissionalização que vai além da instituição esportiva, no modelo de gestão de hoje, é o quanto que o clube perde a sua identidade. Eu estava lendo uma pesquisa, eu queria a sua opinião, Marcos, sobre o torcedor do Liverpool. Ou seja, desde que eles foram vendidos para os investidores americanos, em nenhum momento a cidade de Liverpool, o torcedor do Liverpool perdeu a relação, perdeu o orgulho, perdeu a aproximação, perdeu essa necessidade de apoiar o projeto esportivo. Quer dizer, não existe nenhum vínculo. Quando você rompe uma trajetória de gestão esportiva no formato brasileiro e passa para um ambiente profissional, com investidores ou não, você não rompe essas tradições, correto isso? O clube segue sendo o clube daqueles torcedores, só que agora global, né? Corretíssimo. O Paulo trouxe uma observação muito interessante aqui com relação ao mercado americano, né, anteriormente. E eu conheço muitos club owners, como se chama, donos de clubes, né, das franquias americanas. E você sabe, para você adquirir uma franquia nos Estados Unidos, de qualquer esporte, o primeiro ponto, como o Paulo bem alertou, é a sua relação com a comunidade. Você é quase que um benfeitor da comunidade no qual você está. Tanto é que quando advogamos para alguns investidores que estavam para comprar clubes na MLS, existia todo um estudo, né, demográfico, geopolítico, de comunidade, se era comunidade latina, se era comunidade irlandesa, se era comunidade puramente americana, ou seja, se era comunidade, se era Califórnia, se era Flórida, se era mais para de Nova York, Washington. Isso influencia diretamente, porque isso faz parte lá da sua provinha para saber se você pode ser um club owner, né? Um dono de um clube. Você tem lá todos uns pré-requisitos, né? Então, eu acho que assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, um investidor entrando no Atlético Mineiro, por exemplo, que acabou de anunciar aí na semana passada, né, que contratou, né, 2 empresas para poder fazer o estudo de viabilização. O próprio Fluminense também já anunciou, e outros clubes estão se tornando SAF. Eu não consigo imaginar um investidor investindo, por exemplo, no Atlético Mineiro e se desgarrando da comunidade, né, do Galo ali de Minas Gerais e na posição dele. Não faz o menor sentido isso, né? Então, até por uma questão da exploração no bom sentido, né? Do torcedor enquanto consumidor, você tem que ter uma relação muito próxima com a comunidade, com o debate, com a discussão do botequim, né? Então, é a valorização, por exemplo, dos estaduais, que é muito discutido, né? Você ali, no almoço de domingo, né? Você fala com teu amigo que é vascaíno, outro é flamenguista, outro é tricolor, outro é botafoguense. Então, esse regionalismo, ele é a tônica do investidor. O investidor precisa desse regionalismo para poder, de alguma forma, ter algum sucesso na gestão do seu clube. Muito bem. Esse campeonato estadual, a nossa jabuticaba. Eu fico imaginando o investidor vendo todas essas características que o Marcos Mota colocou e que são verdadeiras, né? Ele olhando para tudo isso, assim, lá de cima do morro, as ovelhinhas embaixo e ele ali. Nossa, realmente tem tudo para dar certo. Porém, né, a gente precisa ver como viabilizar isso tudo. Marcos, a gente está caminhando para o final, porque também temos, né, horário e tempo sabemos que é dinheiro, né? Eu vou fazer a minha última questão, o Eduardo vai fazer a última dele, para a gente caminhar para o encerramento, porque a nossa ideia é gerar incômodo, gerar reflexão nas pessoas, né? Para que elas possam entender que todo mundo precisa ter um gramado bom para jogar bola, uma iluminação boa no estádio, né? Ter um ingresso para o shake
pica das galáxias que quer vir assistir o jogo, mas ter também o ingresso para aqueles que sustentaram e chegaram no clube há muito tempo. Enfim, isso tudo é possível equacionar. Qual é o próximo passo? O que você está vendo? Como que nós vamos sair desse buraco em que nós nos metemos diante de um desafio, como você pontuou, de não perder o cavalo que está passando arriado, né? E deste mundo muito mais moderno que está chegando, já chegou em outras partes do mundo. Qual é o primeiro passo, Marcos Mota? Por favor. Olha, eu acho que existe nesse momento no Brasil um alinhamento de astros que eu tenho 25 anos de mercado de futebol. Eu nunca vi esse alinhamento como eu vejo atualmente. É um alinhamento de pensar. Acho que as divergências que estão acontecendo nesse momento entre clubes, ela é fundamental, ela tem que existir. É um momento muito importante do debate sobre o produto, né? Como eu disse, esse debate está acontecendo. A Liga já é uma realidade, ela foi lançada. Você tem ali a Libra, que você tem Palmeiras, Flamengo, Santos, Corinthians. Isso não pode ser ignorado, né? Grêmio, Red Bull. Ou seja, você tem ali provavelmente 70%, né, do futebol brasileiro em termos de potencial monetizável de consumidor já aderindo a um negócio. Você tem um outro grupo, que eu acho importante essa postura deles também, para que eles tenham mais gordura negocial, né, tenham mais capacidade negocial em bloco. Eu acredito na convergência desses dois grupos. Os debates estão sendo liderados por pessoas extremamente profissionais, por incrível que pareça, gente que não era do mercado, tem uma visão muito interessante de macroeconomia e, claro, que vem ali temperado com as paixões de cada clube. Então, eu acho que, na verdade, o que falta agora é fomentar este debate em alto nível, questões clubísticas de lado e de novo, o foco sempre no produto. Esse é o meu clube, é o clube que eu defendo, é o clube que eu sou presidente, essa é a minha torcida, mas para o bem do meu clube, para o bem do crescimento, né, orgânico, robusto, sólido, com governança, com princípios básicos, né? Repito, de governança corporativa, eu preciso escalar este produto, eu preciso que ele esteja incluído dentro de um ecossistema e colocado numa prateleira que seja atrativa. Eu não tenho outra saída. Isso serve para o clube vencedor, como eu já discuti aqui com o Eduardo, que precisa escalar o seu produto para poder deixar de ser um clube popular para passar a ser um clube global, e serve para aquele clube também ali emergente, que precisa, claro, de uma injeção de capital ou de novas fontes de receitas que sozinho ele não vai conseguir. Ele vai precisar, sem dúvida nenhuma, de alguns pilares que, eventualmente, a Liga, quando uma visão de produto e uma visão coletiva de negócio, sem dúvida nenhuma, ela pode trazer de maneira muito consistente e robusta. Marcos, eu queria dividir essa minha pergunta final em duas partes de novo, que são tantos assuntos, você traz tanto conhecimento para a gente que daria vontade de ficar umas 3 horas com você aqui. Mas eu queria a primeira pergunta, eu queria que você contasse para a gente, você citou o caso do PSG, que hoje é um hub de negócio extraordinário, né? Agregou lá estrelas do padrão do Mbappé, Neymar, Messi. Hoje eles são uma potência, não ganharam a Champions, mas é uma potência. Conta do ponto de vista de negócio, o que vem transformando o PSG nesse hub valioso. E um segundo ponto que eu queria falar com você, usar a tua experiência Real Madrid. Uma coisa que a gente vem melhorando, e eu acho que o Palmeiras tem dado muito certo nisso, ao contratar um atleta, e você tem experiências de mesa de negociação na Europa, no Real Madrid, como que os clubes hoje, de forma mais madura na Europa, negociam os atletas e cobram nesta negociação, inserem o atleta nesse contexto de negócio? Por tempos aqui no Brasil, havia a sensação, eu ouvi você falar disso também, que o jogador brasileiro ainda ele se sentia muito forte, ele muito isolado dos temas de negócio do clube, e ele não dava a sua contribuição, seja numa boa entrevista, no modo de se vestir, no modo de se relacionar, no modo de se portar como transportador, né? Mensageiro da imagem do clube.
Conta para a gente como é que a Europa trata essas negociações e fortalece o processo de educação desse atleta. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui, na verdade, nós estamos discutindo, não chega a ser novidade. Quando eu comecei a trabalhar com o Real Madrid, isso foi lá em 2003, 2004, eu sempre faço essa pergunta nas aulas, eu pergunto, quem aqui, faço essa pergunta a você, Eduardo, e a você, Paulo, vocês podem me dizer que ano foram os Galácticos no Real Madrid? Alguém lembra? Final dos anos 90, até o comecinho dos anos 2000, não foi? Não, na realidade, acho que desde os anos 50 com o Di Stefano, talvez, né? Mas o produto Galácticos, alguém... Vamos lá, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Paulo, você... 95. Não, os Galácticos começaram, na verdade, no ano de 2001 e foram até 2004, 2005, 2006. Né? Robinho foi 2005 ali, mais ou menos. Isso. Olha que interessante. O Eduardo falou um ano, Paulo falou outro e eu falei 3 anos aqui. Repare, os Galácticos não foram um time. Os Galácticos foram um produto durante vários anos. Então, essa não é uma visão nova de mercado. Eu, quando negociei, fiz as operações do Roberto Carlos, do Robinho, do Cicinho, né? Enfim, participei de todas essas operações, a saída do Ronaldo. Eu lembro quando eu fui negociar o contrato do Roberto Carlos e o Real Madrid me apresentou 2 contratos. Um contrato de trabalho e um contrato de imagem. E foi a primeira vez onde eu vi uma real exploração de imagem de um jogador. E você lembra que os Galácticos mudaram uma lei de um país. Ela mudou, teve a lei Beckham, né? Quando chegou o Beckham e tal, foram os estrangeiros. Exatamente porque havia uma exploração muito clara ali de um time, de um produto que eram os Galácticos, né? E engraçado que aqui onde eu estou falando com vocês, é onde geralmente eu dou minhas aulas, eu estava olhando para o lado por isso. Esse aqui é um contrato, por exemplo, que eu fiz no ano de 2002. Olha só que bacana. O contrato do Juninho. Juninho, nosso supervisor da seleção brasileira, jogava no Atlético de Madrid, quando ele veio para o Flamengo. Esse contrato aqui tem 3 páginas. Olha isso aqui. Essa era uma transação no ano de 2001. E aí eu estou aqui também revisando meus contratos, e essa aqui é uma transação, por exemplo, do Thiago Silva no Chelsea. São 75, 100 páginas de contrato, sendo que um contrato de trabalho eu faço hoje em 1 hora. Agora, meu amigo, um contrato de imagem hoje, um jogador, pode demorar algumas semanas. Vocês imaginam o que é um contrato de imagem no Cristiano Ronaldo? De um Neymar? Não. De um Mbappé? Você imagina como foi a renovação do Mbappé? Vocês só falaram do salário do Mbappé, mas vocês imaginam o trabalho que deu poder gerir a imagem do Mbappé para que houvesse retorno do investimento que o PSG está fazendo. Tem negociações aqui que eu falo, Eduardo, e Paulo, que primeira coisa que o clube pergunta, de quem é a imagem do jogador? O jogador, quando chega a um certo calibre, o clube precisa explorar ao máximo aquela posição que eu falo. Os players são os novos players. Os jogadores são os novos players do mercado, né? Pô, o Neymar custou caro. Essa é uma discussão que tinha muito quando a gente trabalhou na transferência do Neymar do Santos para o Barcelona e depois do Barcelona para o Real Madrid. Nós participamos das duas. O Neymar inflacionou o mercado. Eu falo, será que é o mercado que inflacionou o Neymar? Olha a ascensão do Paris Saint-Germain e eu fiz o Lucas, eu fiz o Thiago Silva, eu fiz o Neymar, eu trabalho com o Paris Saint-Germain desde a entrada do Lucas. O Elano foi primeiro, vocês lembram disso? Depois foi o Lucas, né? O Thiago Silva, né? O Thiago Silva e depois o Lucas, e depois veio lá a segunda geração toda lá, né? Ibrahimovic, por aí vai. Isso é um conceito, uma visão de negócio muito, muito interessante, né? De vários posicionamentos, vários interesses por trás da aquisição de um clube, né? Então, hoje, o clube ele é realmente esse gerador de conteúdo, porque essas cooperações todas precisam ser financiadas. Os clubes europeus estão sob estrito controle financeiro hoje, um pouco flexibilizado agora em função da Covid, mas você tem o fair play financeiro, você tem, né? E que vai ter no Brasil, vai ter na Liga, tá? Isso é parte da discussão da Liga, o fair play financeiro, né? O sistema de licenciamento. O que é o sistema de licenciamento? Não é você licenciar produto do clube, não. É você ter uma licença para participar do campeonato organizado pela Liga, que eu acho que vai ser a partir de 24, tá, Paulo? Só você anotar na sua agenda. Mas, enfim, tem que acabar o estadual. Paulo.
Pois é. Então, o que acontece? Ali você tem, sem dúvida nenhuma, para participar de um campeonato desse, você tem que ter um critério mínimo para poder entrar naquele clube. Porque senão você não entra naquele clube fechado, que é a liga que vai gerar muitos milhões. Dinheiro não vai faltar para a Liga de Futebol Brasileira. Não, senhores, o dinheiro não será o problema, não tenho a menor dúvida disso. O desafio aqui é exatamente envelopar ou reenvelopar o nosso maior produto, que é o futebol brasileiro. Muito bem. Bom, Edu, você precisa, né, fazer mais uma, né? Vamos lá. Eu ia completar, pedir para o Marcos fazer um rápido posicionamento sobre o hub de negócios do PSG, que eu achei muito interessante, me gerou muita curiosidade. Quais são os pilares que eles exploram de novos negócios, até para poder financiar essas mega contratações que eles têm hoje aí? Olha, não só o Paris Saint-Germain, né? O próprio Manchester United, o próprio Real Madrid, o próprio Barcelona, que apesar dos problemas financeiros eu acredito hoje, junto com o Real Madrid, os dois maiores clubes de receita, né? O Manchester United está ali em segundo agora, e eu fiz lá o Alex Telles há pouco tempo, já tinha feito o Fábio e o Rafael, os laterais, né, que eram do Fluminense. É um clube também que eu tenho uma relação de muitos anos, o próprio Chelsea, né? A gente fez lá que eu tenho uma relação muito próxima com a administração antiga, em transição, vamos dizer assim. E agora temos lá o Thiago Silva, o Bayern de Munique tem um hub de conteúdo absurdo, né? Você vê, o próprio Barcelona, quando agora tentou levantar alguma rodada de investimento, você sabe qual foi o primeiro ativo que eles colocaram no mercado? O hub de inovação e produção do Barça. Barça Hub, né, de conteúdo, porque isso vale muito dinheiro, né? O Paris Saint-Germain tem uma exploração de imagem muito forte, né? Um posicionamento muito forte. A comunicação do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, vocês podem perceber, é uma comunicação muito jovem, né? Eles são muito ativos no TikTok, são muito ativos no Twitter, né? São muito ativos nessa gente no Instagram, né? A comunicação que eles fazem, o modelo. Isso é muito interessante. O Chelsea também faz uma comunicação que eu sou fã, né, com os cards dele lá, a Liga faz todas aquelas animações, que isso está chegando no Brasil agora, já tem clube que vai começar a explorar isso tudo. Então, aqueles números que eu trouxe para vocês, né, da geração Z, e querendo ou não, a gente vai ficando velho, né, Paulo, né, Eduardo? Enfim, eu ia para o Maracanã, assistia jogo lá no fosso do Maracanã com o diretor, com radinho de pilha, mas, Mota, você estava dentro de campo, assistia com radinho, era o meu VAR, eu não sei, quando eu via lá o Zé Carlos Araújo gritando, foi pênalti, foi falta da pequena. Mas será que foi mesmo? Não teve VAR, deixa eu ouvir aqui o radinho. Isso mudou hoje. Você tá lá 50 monitores e você ainda erra, né? Enfim, então, o que acontece? Eu acho que esses grandes clubes, como o Paris Saint-Germain, eles têm realmente esse posicionamento que é um clube de futebol, mas, acima de tudo, um hub de produção, de conteúdo, de espetáculo e, acima de tudo, de experiência, que é o que o consumidor e o torcedor busca hoje, a experiência. É para isso que você vai a um estádio, é para isso que você vê um jogo, né, para torcer, para ter o sentimento, para ter aquela experiência da alegria, da vitória, da derrota, do gosto doce da boca, o gosto amargo na boca. Isso tudo é experiência. Isso tudo precisa ser produzido. E é isso que os clubes, os grandes clubes hoje, não populares, mas sim globais, fazem, sem dúvida nenhuma, com maestria. E o ponto, viu, Marcos, é que o Liverpool, por exemplo, agora está explorando o torcedor que não mora na Inglaterra, né? Ele está criando instrumentos para o cara que mora nos Estados Unidos participar dessa agenda intensa do calendário do Liverpool, né? 80% da base de fãs do Manchester United, por exemplo, fica fora da Inglaterra, né? Você pega a cidade de Manchester, a própria Inglaterra inteira, né? Você vê a quantidade, tem uma São Paulo, um estado de São Paulo, né? Então, assim, e hoje é um clube absurdamente global, né? Você chega hoje, outro dia eu fui fazer um trabalho na Tailândia, você sai do aeroporto em Bangkok, você vai caminhando, os outdoors são todos do Manchester United, do Chelsea, toda a Premier League, né? Assistir jogo, às 10 horas da noite, 9h30 da noite na Tailândia. Ou seja, horário nobre, eu assistindo um jogo ao vivo da Premier League, os caras jogando às 11 da manhã, como o Paulo bem disse, lá na Inglaterra, né? Enfim, é isso, é a visão de mercado e a visão de produto. É isso, olha, procure o @motamarcos aí, tá o endereço dele no Twitter, ele é muito ativo, é muito importante a gente admitir que não temos conhecimento suficiente para abrir a nossa mente, para ouvir professores como o Marcos, que tem essa vasta experiência no mundo do futebol,
em todas as áreas, no direito, na gestão, enfim. Marcos Motas, não tenho nem como agradecer, e a forma mais singela de fazê-lo é dizer muito obrigado. E espero que você volte aqui no canal, e espero que o seu otimismo prospere e que essa Libra saia em 2024 e que eu me livre definitivamente da minha jaboticaba, que é o campeonato estadual. Muito obrigado, Marcos Mota. Paulo, eu que agradeço, Eduardo, agradeço aí o convite. Esses debates eu aprendo muito também, né? Que a gente começa aqui a elaborar, eu sou muito proativo, enfim, a cabeça sempre funcionando. Então, quando a gente tem esses debates, a gente começa também a ter várias ideias. Eu que agradeço mais uma vez o convite, contem comigo, vamos em frente. Querendo ou não, nós somos o futebol brasileiro. Eu já falei isso uma vez numa reunião internacional, num órgão importante, disse: vocês podem tudo aqui nessa sala, menos ignorar que nós somos o futebol brasileiro. Eu sou um elefante no meio dessa sala e a gente vai ter que resolver o que fazer com ele. Vamos em frente. Obrigado. Muito bem. Eduardo Quevedo, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima edição do Palmeiras do Futuro. Obrigado, Márcio. É um prazer estar com você, esses convidados. Hoje foi uma aula, foi valioso. Eu agradeço ao Marcos pela gentileza de aceitar prontamente o meu convite. Enfim, foi extremamente generoso com o espaço e com a agenda dele. E esse convite, Marcos, está valendo. Daqui a uns 6 meses voltaremos a nos falar. Vamos embora. Já discutindo o formato já da nova competição que aí vem. Vamos lá. Opa! Aí o Massa vai até perder uns quilinhos. Olha aqui, amanhã tem pré-jogo, pós-jogo, Fortaleza e Palmeiras, jogo duro lá para o Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Aproveite o Palmeiras do Futuro, que ele é feito com profissionalismo, respeito e amor que nós temos à Sociedade Esportiva Palmeiras. Marcos Mota, Eduardo Quevedo, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até